Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá a todos, meu nome é Neto, sou mestrando em Psicologia na Universidade Federal de Pernambuco, aqui no Brasil, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência no projeto de extensão universitária TRIB TAON. O título dessa apresentação é TRIB TAON, Psicanálise Extramuros, Democratização do Saber e Saúde Mental na Cultura Digital. Mas antes de falar especificamente sobre o projeto, eu considero muito importante situar brevemente o que nós entendemos por uma extensão universitária e qual o seu papel na formação desses estudantes de graduação. No Brasil, a principal referência para essa discussão é a Resolução número 7 de 2018 do Conselho Nacional de Educação, que estabelece a extensão como uma atividade acadêmica indissociável do ensino e da pesquisa, reafirmando assim um compromisso social das universidades. Segundo essa resolução, a extensão se constitui como um processo interdisciplinar, político, educacional, cultural, tecnológico, que visa promover essa interação transformadora entre a universidade e a sociedade. Eu gostaria de destacar justamente essa expressão, interação transformadora, pois não se trata de um movimento de mão única, no qual apenas a sociedade recebe esses conhecimentos produzidos pela universidade. Mas a própria universidade também se transforma. Os estudantes transformam sua formação e os professores ressignificam as suas práticas e os seus conhecimentos, que é ali continuamente reconstruído, a partir desse encontro com as demandas concretas da comunidade. É nesse horizonte que se insere o projeto TRIB TAON, como já falei anteriormente, e a nossa proposta ela procura articular 3 dimensões, que é essa formação dos estudantes extensionistas, sobretudo os alunos do curso de Psicologia, a transmissão da psicanálise para além dos muros da universidade e a promoção da saúde mental por meio dessa ampliação do acesso a reflexões psicanalíticas. O aspecto talvez mais singular do projeto é que essa ponte com a sociedade foi construída nesse ambiente digital, por meio de uma página no Instagram. Essa escolha ela responde também às formas de comunicação que caracterizam a contemporaneidade e nos permite, com esse projeto, alcançar pessoas que, por exemplo, estão para além dos grandes centros urbanos onde essas universidades se situam. Entretanto, ocupar esse espaço também nos coloca diante de importantes desafios. As redes sociais, como muitos de vocês sabem, possuem uma lógica própria que é marcada por essa velocidade, por esse consumo instantâneo e voraz das informações e por essa necessidade permanente de produzir essa visibilidade. E é por isso que antes eu gostaria de propor algumas breves reflexões sobre esse tempo das redes em suas relações com o mal-estar contemporâneo e como a psicanálise se coloca nesse cenário atual. A hiperconectividade, ela não transformou apenas os nossos modos de comunicação, mas também reorganizou a maneira que os sujeitos se relacionam consigo, com o outro, com o sofrimento, o seu desejo, o seu corpo. E é nesse sentido que eu faço a pergunta, Mas que realidade é essa com que a psicanálise precisaria dialogar hoje? E Dunker, ele observa nesse sentido que as formas atuais de sofrimento psíquico, elas já não se enquadram mais nessas categorias psicopatológicas tradicionais. E ele embasa seu argumento pensando muito nos discursos e nas lógicas da nossa sociedade atual, como a lógica neoliberal da autogestão, o self-made man, da alta produtividade, esse discurso, e de como isso vai se amplificando nas redes sociais, favorecendo aquilo que Azevedo vai denominar de inflação narcísica. Nesse sentido, o que vai predominar é essa racionalidade individualizante, marcada por essa urgência da resposta, por essa dificuldade de sustentar a atenção, a espera e pelo enfraquecimento de processos de elaboração psíquica fundamentais para quando a gente está falando sobre saúde mental. E aí, nesse espetáculo permanente das redes sociais,
Parece que as cortinas elas nunca se fecham. O sujeito ele é constantemente convocado a produzir mais uma dose de performance, buscando confirmar a sua existência pelo olhar desse outro, né? Esse outro muito inconsistente, que rapidamente desaparece junto com as postagens que se tornam obsoletas, com os stories que expiram depois de algumas horas. E essas reflexões sobre o mal-estar, sobre o contemporâneo, nos aproximam muito do que o Biermann vai refletir sobre esse mal-estar atual. Segundo ele, diferentemente da modernidade descrita por Freud, em que o sofrimento psíquico ele se organizava principalmente em torno do conflito entre essas pulsões e as interdições morais daquela época, das sociedades, hoje o sofrimento ele se manifesta sobretudo nesses registros do corpo, da ação, das intensidades afetivas. E para compreender essa mudança, o Biermann ele vai propor uma distinção importante entre a experiência da temporalização e a espacialização da experiência psíquica. De um modo geral, a temporalização é justamente isso que nos permite recordar, imaginar, antecipar, sonhar e constituir narrativas sobre si mesma. Vai ser ela que vai sustentar a circulação do desejo e os processos de simbolização. Já a espacialização da experiência é como se ela aprisionasse o sujeito nesse eterno presente. As experiências ou vivências, melhor falando, passam a se organizar pela lógica do imediato, da repetição e da descarga desses excessos, né, em detrimento desses movimentos elaborativos. Como consequência, enfraquece a capacidade de produzir novos sentidos para a própria experiência, como eu já comentei, de imaginar esses futuros possíveis, de construir essas descontinuidades em relação ao presente que fica estendido, né? Em outras palavras, poderíamos dizer que perde-se essa parte da potência simbólica que a subjetividade possui. Então, se a psicanálise ela nasceu como resposta a uma determinada forma de mal-estar e hoje esse mal-estar assume novas configurações, ela também é convocada a construir essas novas formas de interlocução com a sociedade e o seu sofrimento. É nesse sentido que habitar um mundo virtual ele torna-se uma possibilidade desafiadora, mas extremamente instigante. Surgindo então uma pergunta fundamental, né? Como é que a gente conseguiria favorecer essa experiência da temporalização em um ambiente organizado justamente pela velocidade, pela instantaneidade e pela aceleração? Nossa resposta foi tentar fazer das redes sociais um espaço de mediação simbólica. Porque, embora nós saibamos que essas plataformas estejam estruturadas para o consumo rápido de conteúdos, nós acreditamos que elas podem ser apropriadas de maneira crítica e ética. Então, o que a gente busca construir são textos que convidam o leitor a participar ativamente do processo de produção do seu conhecimento. E mais do que transmitir esses conceitos psicanalíticos, as nossas publicações elas procuram funcionar como disparadores de processos de elaboração. Ao abordar temas relacionados ao sofrimento psíquico, à cultura, aos impasses da vida cotidiana, nós convidamos cada leitor, cada usuário das redes a interromper, ainda que por alguns instantes, esse fluxo incessante de estímulos. Assim, nós entendemos que a extensão universitária não apenas democratiza o acesso ao conhecimento, mas ele também permite que a psicanálise encontre novos modos de escuta e de se presentificar na cultura contemporânea, sem abrir mão, claro, da sua ética e do seu compromisso com a singularidade do sujeito. Olá, me chamo Leonardo, sou estudante de Psicologia na Universidade Federal de Pernambuco. E a partir do que Neto trouxe sobre o mal-estar contemporâneo e como Tributaon se posiciona diante dele, eu queria voltar um pouco no tempo para os primórdios da psicanálise e como ela se inseriu nessa vocação pública, social e política que o Tributaon assume em sua metodologia e em sua fundamentação teórica. Olá, me chamo... Em 1919, no Congresso de Budapeste, Freud já anunciava que a consciência social exigiria da psicanálise uma adaptação para alcançar as grandes massas. Essa vocação social ela foi comprovada com a fundação das clínicas gratuitas de Viena e de Berlim, que mostraram ser possível ampliar a psicanálise para toda a população. Porém, esse ideal sociopolítico ele atingiu apenas a área dos atendimentos, porque quando ia para a área acadêmica e formativa da psicanálise,
ainda existia um forte isolacionismo desse campo do saber, não apenas diante das outras áreas do conhecimento, mas também diante das escolas psicanalíticas, que não conversavam tanto entre si e surgiam muito de um ponto de disrupção da escola anterior. E essa posição não vai definir o que a psicanálise é, mas vai expressar como uma parte do corpo acadêmico enxerga esse campo do saber. Como exemplo, temos o modelo clínico clássico, que, ao se institucionalizar, tornou o processo de formação mais longo, mais custoso e mais restrito às camadas privilegiadas. Afinal, isso afetou a formação dos candidatos da psicanálise ao passar a ser cobrado taxas muito caras para adesão a correntes ortodoxas e favoreceu uma postura muito mais dogmática do que comprometida com os 3 pilares da psicanálise, que são a base desde que Freud afundou, que são o estudo teórico, a análise pessoal e a supervisão clínica. Então, isso é uma denúncia que não é apenas do campo, de outros campos, mas do próprio campo psicanalítico. Zimmermann, em Fundamentos Psicanalíticos, em 1999, aponta que a necessidade de psicanalistas abandonarem, nas palavras dele, um idealizado isolacionismo, não só pela integração com os demais segmentos, mas para a adoção de medidas práticas. Na América Latina, por exemplo, a gente tem Martin Langer, que é uma psicanalista, que desenvolveu trabalho em comunidades em Cuba e na Nicarágua, levando a psicanálise para fora do ambiente clássico de consultório. Mas também dialogamos com Martin Baró, que ela fala de uma psicologia mais comprometida com o âmbito social e com a comunidade em si, e também com Paulo Freire, com sua pedagogia dialógica, que interpela qualquer prática do saber se fechar a si mesma. Então, nesse último ponto de Freire, se dialoga bastante com toda a prática do Tribital, que é transmitir a psicanálise para todos, para nós, que somos estudantes de psicologia, para pessoas que não são estudantes, para que elas entendam e convidar elas a acompanhar, a participar da construção desse saber, e não só recebê-lo pronto. É sempre uma estimulação para que a pessoa elabore, junto com a gente, o que é cada postulação da psicanálise. Na América, seguindo um método colaborativo estruturado em 4 funções, a metodologia do Tribital ela é muito mais focada na formação dos seres extensionistas do que simplesmente viralizar. Então, as 4 funções são produção textual, que é responsável pela retórica das postagens, revisão teórica, que é responsável para seguir o rigor e a aplicação dos conceitos psicanalíticos de forma verídica, a revisão textual, que cuida da coesão e da fluidez, e a identidade visual, que entrelaça a psicanálise com o campo das artes. Esse processo dura entre 8 e 11 dias. E é isso que não é um detalhe operacional, é justamente para que cada participante, cada função, ela tenha tempo para se debruçar sobre cada texto construído e que entenda genuinamente o assunto, se forme e tenha esse contato com a psicanálise e também para preservar esse tempo de elaboração e se contrapor diretamente à lógica do instantâneo que rege a maior parte da produção de conteúdo digital. Por isso dizemos que o Tribital é ao mesmo tempo um dispositivo pedagógico de intervenção na saúde mental e na promoção de bem-estar. Ele forma os extensionistas em articulação teórica e comunicação científica e ao mesmo tempo oferece a quem nos lê um convite à pausa, à reflexão sobre a experiência subjetiva e um respiro de uma rolagem incessante do feed do Instagram. Vale ressaltar que as referências que escolhemos para o nosso texto, elas já falam um pouco da nossa proposta metodológica e didática. Porque, se vocês repararem nas nossas referências, a gente fala um pouco de Freud, que é a base. A gente usa um texto, o Congresso de Budapeste e o Mal-Estar na Civilização. Aí a gente tem a base latino-americana com Martin Baró e com Langer. E temos Paulo Freire, que ele fala de uma educação extramuros e a gente segue por esse caminho de uma psicanálise extramuros. E como o Neto já trouxe, a gente tem um eixo de uma crítica contemporânea ao mal-estar digital, com Dunker, Azevedo e Burman. Zimmermann entra como essa voz interna da autocrítica do próprio campo psicanalítico contra si próprio. Então, a composição dessas referências já é, de certa forma, um gesto coerente com o que o Tribital propõe,
quer cruzar tradições, em vez de isolar a psicanálise dentro de uma única linhagem, planejamos expandi-la. Vale ressaltando a questão inicial do nosso projeto, se o isolacionismo é uma posição historicamente construída dentro do campo e não pela psicanálise em si, o Tributaum pode ser lido como uma aposta concreta da outra posição possível, a advocação pública que sempre esteve lá, desde Freud. Então fica o convite para quem está aqui a pensar em a extensão não como apêndice da formação em psicologia, mas como parte constitutiva dela. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.